Fala, rapaziada do Miganha, beleza? Vamos lá. Ontem à noite o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e acredito que todos tenham sido pegos de surpresa com o pedido de demissão do Renato Gaúcho, né, cara? Acho que ninguém acreditava ou acreditaria que ele pediria demissão. Renato Gaúcho, ele tem seu valor dentro do futebol. Ele tem seu valor como treinador e como jogador, apesar de eu não ter visto como jogador. Mas na coletiva de ontem eu tive que concordar com ele em alguns pontos. O Felipe Luiz também já tocou nesse ponto, né? Os críticos da internet, eu posso me colocar nessa também, porque é muito fácil a gente estar aqui. Tal mexida não me agradou, tal mexida poderia ter feito dessa forma, poderia ter feito daquele jeito, mas a gente sabe que a vivência do clube é diferente, principalmente quem já viveu um clube, quem foi atleta profissional, quem fez aquilo tudo. Eu acredito que é diferente, né? Mas eu acredito que com a internet, com os canais, ficou muito fácil comentar, falar, tirou fulano, tirou ciclano, tirou beltrano, o técnico é burro. Eu odeio essa palavra, burro. Ninguém é burro. É questão de você dosar, saber o que é melhor, o que é pior. E na internet, muita gente metendo pau no Renato, né, cara? É o que eu acho injusto. Se ganha, é bom. Se perde, é ruim. A gente não tem coerência naquilo que de fato o clube montou um planejamento. Acredito que muitos clubes nem tenham essa coerência, né? Porque até 3, 4 meses atrás o Fluminense era semifinalista do Mundial de Clubes, uma Copa, né? Uma Copa onde tudo pode acontecer. O Chelsea perde para o Flamengo, foi taxado como o pior Chelsea da história, e ganha do PSG, que é o melhor time do mundo até o momento. Então não tem coerência. Não tem como ter coerência. Vamos racionalizar. Não existe você racionalizar um esporte. Não tem como você racionalizar o futebol, porque é inviável. Você tem que ser profissional, você tem que dar melhorias de trabalho, você tem que ter os melhores materiais, tem que ter os melhores jogadores. Só que não tem como puxar pro racional, porque não existe. Entendeu? É difícil, é complicado. E eu acho que o Renato, ele é um cara malandro, né? Ele se esquiva muito bem dessas perguntas, ele sai muito bem, ele muitas das vezes ele delega a culpa, né? Só que dessa vez ele explodiu. E ficamos, é algo terrível. Não, o cara se viu numa sinuca de repente, né? Não teve pra onde correr e atacou. E muitas das vezes o que ele falou tem sentido, entendeu? Aí eu deixo a pergunta pro meu amigo torcedor tricolor: o que se esperar desse time do Fluminense? O que você, torcedor tricolor, espera desse time do Fluminense? Espera esse time brigar nas cabeças? É só você olhar quem tá lá em cima, irmão. Teu time tem condição de bater lá em cima? Tudo bem que, comparação com os de baixo, um pouco melhor do que os que estão lá embaixo, mas lá em cima briga por meio de tabela. Leandro, mas na Europa, irmão, a Europa não me interessa. Me interessa aqui no Brasil. Entendeu? Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Um exemplo disso é o Mirassol, onde todos acharam que brigaria para cair, e olha onde está o Mirassol hoje. De repente, nem o próprio dirigente do Mirassol achava que ele estaria naquela posição. De repente ele falou assim: vamos fazer um campeonato, né, de meio de tabela, vamos de repente correr risco aqui para não cair, permanecer na primeira, e ano que vem a gente vai galgando patamar devagar, como foi o prato do Mirassol desde quando começou. Só que, irmão, acontece, primeiro campeonato, lá de cima, brigando, vai ser campeão, a gente sabe que não, cara. 3 times só que vão ser campeão. Ou é o Flamengo, ou é o Cruzeiro, ou é o Palmeiras. Acabou. Pode acontecer, mas é difícil. Acho que tá uma diferença grande
dos 3 pros outros 3, tá mais ou menos aí 10, 12 pontos, né? Uma parada assim, a gente sabe que vai ser difícil. Mas a gente tem que parar como torcedor e pensar. Eu acredito que muita gente que fala do seu time, exemplo, eu não falo do meu, eu falo do geral. Eu não falo especificamente do meu clube. Até porque se eu fosse falar especificamente do meu clube, tem muita gente aí, e eu acho que daria divergência em algumas coisas, mas enfim. Eu gosto de falar do futebol em geral, eu gosto do futebol, eu falo dos 4 clubes do Rio, e hoje eu estou falando do Fluminense. O Fluminense tem um time limitado, bom em alguns aspectos, porém limitado. Eu não acho que o Fluminense brigaria lá em cima, de repente ficaria entre os 10. Mas, de fato, o Renato ontem fez algumas mexidas que não me agradou. Mas é natural, ser humano, o cara tá na vivência, tá no dia a dia. Um exemplo vivo, eu não tiraria o Hércules e eu não tiraria o Acosta. Fizeram o primeiro tempo impecáveis. Para mim, o Acosta é o jogador mais lúcido daquele ataque. Mesmo não gostando do Canóbio, o Canóbio tem uma entrega absurda, né? Ele entrega um coletivo muito bom, apesar de ser muito limitado com a bola no pé, mas o que tem melhorado desde quando ele chegou no Fluminense, ele melhorou bastante. Mas eu não tiraria esses 2 caras que eu falei, o Hércules e o Acosta. O Renato, ele quando mexe na equipe, a equipe tu vê que ela cai de rendimento absurdamente. Tinha necessidade de mexer? Na minha concepção não, mas de repente a minha concepção não é a concepção do treinador. E grande parte da mídia que está ali, né, está tendo a oportunidade de perguntar, em vez de fazer perguntas técnicas, preferem atacar a pessoa. E é isso que está errado. A gente tem que fazer. O pessoal não me interessa o profissional. Tem que estar ali. Se eu tivesse a oportunidade de fazer perguntas, eu faria perguntas técnicas, perguntas do jogo, visão de jogo. Só que quem está ali fazendo a pergunta muitas das vezes não tem a visão do jogo. Tá assistindo, mas não tem a visão. É como se você estivesse lendo um livro e não estivesse entendendo nada. E muitas das vezes você se pergunta, cara, o que tal pessoa tá fazendo ali? Porra, que pergunta é essa? As perguntas nada a ver. Abel Ferreira se estoura direto, né? Não tô levando isso como muleta pro Abel, caso contrário. Né? Muitas das vezes ele é arrogante de verdade. Também não gosto dele como treinador. Eu gosto do Renato, mas eu não gosto do Abel Ferreira como treinador. Para mim é um treinador medroso, entendeu? Um treinador ruim, diferente do Renato, que o Renato ele vai para cima com o que tem. O Renato melhorou ao longo dos anos, né? Pô, quem lembra do Renato, se eu não me engano, em 2003 no Madureira, depois no Vasco, no próprio Fluminense, sabe que não é o Renato de hoje. Um Renato que, né, muitas das vezes optou em não estudar para ter férias, o que não está errado. Mas ele viu que botou na cabeça que ele precisava estudar, ele tem seu mérito, tem seu valor, mas ele explanou o que o Felipe Luiz já tinha falado. Tem que tomar cuidado com os formadores de opinião na internet, porque muitas das vezes eles inflamam a torcida contra o treinador. O Felipe Luiz passou por isso. O Felipe Luiz, ele é líder de um campeonato brasileiro, até onde um tempo atrás estavam pedindo a cabeça do cara. O cara com 3, 4 derrotas só na equipe do Flamengo, estavam pedindo a demissão do cara. Isso é um absurdo. Mas, enfim, eu deixo aqui a minha breve e humilde opinião. Se você gostou, compartilha, curte, endossa aí nos comentários aí alguma coisa, entendeu? Segue aí para não perder nada. Um grande abraço. Fui.